E a gente começa falando sobre o naufrágio de uma pequena embarcação no Rio Guamá neste domingo. 9 pessoas estariam a bordo e um bebê, segundo as primeiras informações, teria morrido. Outras 3 pessoas estão desaparecidas. Nós vamos conversar ao vivo com o repórter Lucas Trevisan para entender um pouco mais toda essa dinâmica. A Capitania dos Portos já tem oficialmente a informação deste naufrágio, já começa toda uma investigação para saber mais detalhes sobre o que aconteceu. Bom dia, Lucas. Bom dia, Priscila, mais uma vez, lamentavelmente a gente começa essa semana com essa notícia a respeito desse naufrágio que aconteceu ontem à noite. A própria Capitania dos Portos, por meio de nota, confirmou que nessa embarcação estavam 9 pessoas, pessoas que seriam da mesma família, dentre elas um bebê que não teria resistido por conta do afogamento e não conseguiu sobreviver. A informação que a gente tem também da capitania é que esse naufrágio aconteceu no meio da noite de ontem, segundo o que informou a instituição, a capitania. Até o momento, 3 pessoas estão desaparecidas. Daqui a pouquinho as buscas devem iniciar por essas pessoas desaparecidas. Uma equipe de busca e salvamento da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental deve averiguar aí o ocorrido em loco. A Marinha, aproveitou a nota para conclamar a sociedade a participar ativamente, no esforço de fiscalização, informando qualquer situação que possa afetar a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana, segundo a nota, no mar e vias navegáveis ou que represente risco de poluição ao meio hídrico por meio do Disque Emergências e Marítimas. E aproveitou para deixar um contato aqui para as pessoas ligarem. O contato principal é o 185, também dá para mandar mensagem por meio do 981 34 30 00. Então essa informação oficial da Marinha, reforçando 9 pessoas estariam nessa embarcação, pessoas da mesma família, 3 pessoas desaparecidas. Aqui na nota não fala sobre essa criança que não teria sobrevivido, mas a informação que a gente conseguiu apurar é que infelizmente essa criança não teria resistido. O dia está amanhecendo, a gente observa aqui bem em frente ao porto, que fica o porto conhecido como da Praça Princesa Isabel, de onde partem as embarcações. O porto ainda está fechado, daqui a pouco deve abrir, aí a movimentação continua, mas nada comparado com o que aconteceu ontem, porque nesse local aqui saem diversas embarcações a todo tempo, elas saem exatamente aqui de trás de onde a gente está falando, e essas embarcações, elas a todo momento, principalmente no domingo, ali por volta das 10 horas da manhã, começa essa movimentação intensa. Existe uma fiscalização de fato, pelo que a gente percebeu, eu já fiz essa viagem, inclusive, e há esse controle. Você compra a passagem aqui no porto, daqui a pouco você é encaminhado para as embarcações que vão chegando, aí você é orientado a colocar o colete salva-vidas. Existe de fato a capacidade exata, para que essas pessoas possam ocupar cada cadeira ali, para que não haja um número excessivo de passageiros. Bom, esse controle é muito importante para que não aconteçam acidentes. A gente não sabe em que situação, em que circunstâncias esse acidente, esse naufrágio de ontem aconteceu, se foi um problema mecânico, se foi uma falha de manobra, se foi uma fatalidade. Isso vai ser apurado ainda pela Capitania dos Portos. Os esforços agora estão concentrados em encontrar as pessoas desaparecidas. É isso que é mais importante, é isso que é prioridade nesse momento. Evidentemente que com a investigação, se existirem pessoas que possam ser responsabilizadas a respeito desse naufrágio, elas precisam de fato serem responsabilizadas. Bom, a gente está falando sobre essas buscas, elas não aconteceram ainda logo depois que aconteceu esse naufrágio, porque existe toda uma questão de segurança, não há condições técnicas e visuais para que você possa fazer um trabalho nesse sentido, mas à medida em que o dia vai amanhecendo, as equipes têm mais condição de fazer esse trabalho de buscar essas pessoas desaparecidas. Lembrando que são 3 pessoas desaparecidas. Assim que essas buscas começarem, se elas começarem agora logo cedo, aqui próximo ao porto, a gente já dá as informações e atualiza o nosso público a respeito dessa notícia, infelizmente, desse naufrágio, viu, Priscila? Muito obrigada, Lucas. Ainda não há confirmação de onde essa embarcação partiu e para onde ela iria exatamente. As primeiras informações são de que ela saiu da Ilha do Combu e viria para Belém.
Nós estamos, então, no terminal hidroviário Rui Barata, de onde saem muitas embarcações, principalmente nesta época do ano, quando há uma grande visitação para a Ilha do Combu, e reforçando sempre que é importante você utilizar o colete salva-vidas. A gente olha ao outro lado, acha que é perto, mas não é tão perto assim não. De barco até pode ser 5, 10 minutos, você está do outro lado, mas aqui nessa área, em frente a Belém, há muita correnteza, uma profundidade considerável e por isso a importância do uso obrigatório do colete salva-vidas. E a Capitania dos Portos pede a colaboração de todos em caso de superlotação das embarcações, não utilização ou não fornecimento dos equipamentos de segurança, no caso, o colete, ou se você suspeitar de que essa embarcação é irregular, que tem algum roteiro não planejado, você pode ligar para a Capitania dos Portos. Anote aí os contatos, tem uma ligação direta que é o 185, mas você também pode ligar para o código de área 91, 3218-3950 ou 981-34-3000, que é aplicativo de mensagem instantânea, o famoso WhatsApp que a gente conhece muito bem. Então, você que circula pelos rios aqui do estado do Pará, você também é parte desse processo de garantia de segurança, assim como a cobrança que temos que ter dos órgãos fiscalizadores, no caso a Capitania dos Portos, que tem que fazer um trabalho constante, criando também consciência e educação para que todos tenham um trajeto tranquilo aqui no nosso estado. E agora a gente vai falar sobre um caso que aconteceu ontem, no início da noite, aqui em Belém, infelizmente, o naufrágio de uma pequena embarcação onde estavam 9 pessoas, a maioria da mesma família. Infelizmente, 3 pessoas estão desaparecidas e um bebê teria morrido neste naufrágio. A gente vai voltar ao vivo com o repórter Lucas Trevisan, que já está em outro ponto aqui, não está mais no terminal hidroviário Rui Barata, está em outro porto aqui da cidade. Lucas, onde você está? Oi, Priscila. Eu tive uma pequena falha em ouvir você, mas eu estou continuando aqui as informações. Por que a gente está aqui no Porto do Açaí? Porque é exatamente daqui, seria aqui que a embarcação chegaria, né? Ela veio da Ilha do Combu e houve a confirmação agora há pouco que é nesse ponto exatamente que a embarcação iria chegar. Nesse momento, a gente está mostrando para você a movimentação do Corpo de Bombeiros. Acaba de chegar uma embarcação do Corpo de Bombeiros com alguns militares nele. Tem a família, né, dos desaparecidos que estão aqui recebendo as informações do Corpo de Bombeiros, né, as primeiras informações a respeito das buscas, né, pelas pessoas desaparecidas. A gente percebe agora uma das pessoas da família mostrando uma foto, as informações a respeito dos familiares dessas pessoas desaparecidas. E esse trabalho é muito importante que aconteça agora, porque é a partir das informações também dos familiares que pode contribuir para que essas buscas sejam um sucesso. Essa embarcação aqui dos bombeiros acabou de aportar aqui e você vê que, como eu falei para você, os familiares bastante apreensivos, né? E não é para menos, afinal de contas, existem pessoas desaparecidas. A informação que nós recebemos de uma fonte é que essa embarcação que naufragou era uma embarcação particular. Ela partia da Ilha do Combu, não partiu dessa área de restaurantes, como a gente havia chegado a sugerir, né, em outras participações. Então, essa fonte confirmou que essa família atravessou para ir para a Ilha do Combu, para uma determinada região, e a família passou o domingo inteiro lá. Na volta para Belém é que aconteceu o naufrágio. Houve uma primeira maré nessa embarcação, que teria 9 pessoas. Aí eles estavam tentando retirar a água dessa embarcação e aí veio a segunda maré. Foi nesse momento em que aconteceu o naufrágio. E aí, infelizmente, as pessoas não conseguiram tentar reverter a situação e a embarcação acabou naufragando, né? A gente tem a confirmação, lamentavelmente, da morte do bebê. O bebê tinha apenas 6 meses. Essa criança ela foi levada para a UPA do Jurunas para receber os primeiros atendimentos. Só que, infelizmente, quando essa criança chegou na UPA, ela já não tinha sinais vitais, ela não conseguiu sobreviver. Portanto, uma criança de apenas 6 meses não sobreviveu, chegou a ser levada para atendimento. Uma outra informação é que, no desespero
o pai da criança teria colocado essa criança em cima de uma espécie de carote, né, como a gente conhece aqui na região, na tentativa de salvar essa criança. Só que mesmo assim, como estava chovendo na hora do naufrágio, não foi possível fazer com que essas crianças conseguissem sobreviver. Você percebe aí ainda os familiares continuando a conversar com os militares, estão em busca de informações, afinal de contas, é o primeiro contato que os bombeiros estão fazendo no sentido de buscas propriamente ditas, né? Eles estão tentando entender qual que é o local exato onde aconteceu. A gente conversando com uma fonte mais cedo que esteve prestando os primeiros socorros nessa embarcação, inclusive essa nossa fonte conseguiu, essa fonte nossa conseguiu salvar, juntamente com outras pessoas, alguns ocupantes dessa embarcação, inclusive o pai dessa criança de 6 meses de idade. Então o pai sobreviveu, ele que tentou salvar a criança, né, como eu falei para você, naquele momento de desespero. E aí esse pai que repassou as informações ali para essas pessoas que fizeram os primeiros socorros, que a família havia atravessado para passar o fim de semana. E aí na volta, na travessia, aconteceu essa chuva aí, maré estava forte e infelizmente essa embarcação naufragou. A gente tem também a informação de que um senhor de 76 anos também não sobreviveu a esse naufrágio, né? A informação é que esse homem de 76 anos não resistiu, ele seria o piloto da embarcação, o dono também dessa embarcação. Tenho também informação de que uma moça, né, de 29 anos também, que seria da mesma família, também não sobreviveu. E com a criança, né, aí seriam aí 3 confirmações de pessoas que desapareceram. A gente está com a movimentação Lucas, por aqui. Priscila, você pode comentar. Lucas, já a confirmação do tamanho dessa embarcação, da capacidade de passageiros que esta embarcação tinha, como foi feita essa travessia, se havia uso de colete salva-vidas. Pelo visto, quando a gente tem pessoas desaparecidas, normalmente essas pessoas não utilizavam o colete salva-vidas. Já há essas informações, a gente percebe que além do Corpo de Bombeiros, há um representante da Marinha, né, aí já fazendo a apuração deste caso. Ok. A informação que a gente tem é que nessa embarcação, de fato, existia colete salva-vida. A gente tem essa informação. Foi o que chegou até a gente, né, por essa pessoa que esteve no momento do resgate, né, as primeiras pessoas lá na embarcação. Só que não se sabe se elas estavam utilizando o colete salva-vidas. Uma coisa é ter, né, o colete ali na embarcação, outra coisa é se de fato elas utilizavam. Não se tem também o tamanho exato dessa embarcação e nem a capacidade. Isso a capitania deve investigar. Olha, nesse momento a embarcação está seguindo nesse momento justamente para o ponto onde vai acontecer essas buscas aí pelas pessoas desaparecidas. A gente vai conversar com uma pessoa agora. Jorge, vamos aqui rapidinho, por favor. Eu vou desse lado. Por favor, eu vejo que você também é da família, das pessoas. Sou amigo deles. O que vai acontecer agora? Os bombeiros vão para o local onde aconteceu o naufrágio? Eles vão para lá, o bombeiro já informou para ele que só se aconteceu ontem a boca da noite, só é à tarde. Só que aí, como a esposa do rapaz que está aí está muito preocupada, que ainda pensa que pode até tá vivo, né? Aí eles vão fazer uma busca lá no local lá. São quantas pessoas que estão desaparecidas? Olha, que ela me informou ainda agora que está desaparecido um casal, além do dono da lancha, né, que é o esposo dela. Foi isso que eles me falaram. E a bebezinha morreu, parece que no hospital, não foi que não conseguiu. Então a gente tem a confirmação que pelo menos a criança não resistiu, né, 6 meses, e os demais desaparecidos, né? Isso, Então, família bem preocupada nesse momento. Preocupada, né? Aí eles vão para lá para ver se dá encontra alguém, né, algum sobrevivente, né? É isso que eles me informaram, né? Que eu cheguei agora aqui, aí que eu soube já. São vizinhos lá da gente lá, ó. Eles estavam passando o domingo lá no outro lado? É porque eles têm um sítio aqui no outro lado, no Cumbu. Aí ele, final de semana, ele vai para lá com os amigos. Aí ontem, já na hora desse tempo, depois do tempo que vieram,
Já de lá para cá já que aconteceu isso. Tá, muito obrigado. Qual é o seu nome completo? É Antônio. Antônio Carlos dos Santos. Sou amigo da família, né? Somos amigo da família. Seu Antônio, que é amigo da família, muito obrigado pela gentileza. A gente queria saber, seu Antônio, rapidinho, essa embarcação, ela é uma embarcação que tem mais ou menos que tamanho? Ela era capacidade para me informar era pequena, assim, para o máximo 10 pessoas, mas só que com o tempo ela vira mesmo, como na hora da maresia é muito forte aí. Então confirma que foi na hora da maresia forte. Aí eles pegaram o tempo já no meio, já é rápido quando cai isso aí. Aí teve a primeira maresia, entrou água. Aí é quando eles se agoniaram, que aí já tinha criança, né? Aí se agoniaram, ela virou. Sabe se teve alguma colisão com outra embarcação? Não, foi só por conta da maresia mesmo? Só mesmo o tempo foi. E a chuva no momento? A chuva, Foi isso que aconteceu. Por causa que quando dá muito forte o tempo aí, quando chega o horário da... É rapidinho aquilo. De repente aí não dá tempo da pessoa voltar, né? Aí se agoniaram, aí um pula para um lado, aí virou a lanchinha dele. Mais uma vez, obrigado, seu Antônio. Então, você percebe que a movimentação é bem intensa aqui, né, no Porto do Açaí, né? O nome faz jus ao nome do porto, a movimentação de chegada, né, do fruto aqui nesse local e as pessoas também preocupadas, né, agora há pouco acompanhando a movimentação dos bombeiros. É uma área de fluxo intenso, principalmente no início da manhã, e a gente percebeu então bombeiros seguindo para o local onde teria acontecido o naufrágio, na busca por essas pessoas desaparecidas, né? Lembrando que a gente está relatando o nome das pessoas, a relação, o número, né? O quantitativo de pessoas desaparecidas, até porque as buscas, elas iniciam nesse momento com o Corpo de Bombeiros. Até o momento, a confirmação de óbito, de morte, infelizmente, da criança, né? A criança de apenas 6 meses de idade, a gente tem inclusive o nome da criança, Marcos João, 6 meses de idade, como eu falei agora há pouco, chegou a ser socorrida essa criança, levada para a UPA do Jurunas, mas infelizmente não resistiu. A gente torce, né, para que haja sucesso nas buscas por essas pessoas desaparecidas, a família bastante preocupada, mas no decorrer do Bom Dia Pará, no decorrer da nossa programação, a gente traz mais informações a respeito desse caso. Muito obrigada, Lucas. Você continua aí no Porto do Açaí, fazendo essa apuração e nossa produção também aqui na redação, apurando com os órgãos oficiais tudo o que pode ter acontecido nesta noite de domingo, quando a embarcação naufragou. E aí o reforço da obrigatoriedade, da garantia da segurança com o uso de coletes salva-vida. O nome já diz, é colete salva-vidas, então ele salva mesmo. Quando se utiliza esse equipamento em caso de acidentes, de um naufrágio, você fica socorrido e até chegar à margem ou ser resgatado da água por uma equipe dos bombeiros. E olha, aí a gente percebe neste Porto do Açaí que as pessoas chegam sem o uso devido do colete salva-vidas. Não dá para saber se nessa embarcação tem um colete, mas na saída do Porto Hidroviário Rui Barata, onde há grande circulação também de pessoas que vão para a Ilha do Combu, há uma obrigatoriedade. Olha, embarcações bem menores, bem pequenas, onde não há a utilização do colete salva-vidas. Mesmo que essa embarcação pequena que naufragou ontem tivesse o colete, sem uso, não tem finalidade. E aí a gente percebe aí 3 pessoas desaparecidas, entre elas estaria o dono dessa embarcação, que tem um sítio na Ilha do Combu. Então ele estava com a família lá, estaria trazendo essas pessoas para Belém de volta quando houve o naufrágio durante o tempo fechado e quando a água ficou mais agitada. Já já a gente traz outros detalhes para você. 7h46, Bom Dia Pará desta segunda-feira de volta para falar mais sobre o naufrágio de uma pequena embarcação no Rio Guamá. Essa embarcação teria saído ontem, no final do dia, da Ilha do Combu, de um sítio da família. 9 pessoas estariam a bordo, 3 estão desaparecidas e há já a confirmação de um bebê de 6 meses que morreu. A gente volta ao vivo com o repórter Lucas Trevisan, que traz mais detalhes, porque a equipe do Corpo de Bombeiros começou já a fazer as buscas saindo aí do Porto do Açaí, né, Lucas?
É isso, Priscila. Há mais ou menos 40 minutos, né? Essa equipe do Corpo de Bombeiros saiu aqui do Porto do Açaí, junto com familiares, né? Os familiares têm informações a respeito de onde teria naufragado essa embarcação no Rio Guamá. Agora há pouco a gente deu o quantitativo de pessoas desaparecidas, né? Já atualizamos, né? São 3 pessoas desaparecidas e a gente confirmou com o familiar o nome dessas pessoas desaparecidas. Trata-se do senhor Natalino Pantoja, de 76 anos, que é o dono da embarcação e também pilotava essa embarcação. Também está desaparecida a Sara Oliveira, de 29 anos, desaparecida, e o genro do seu Natalino, também desaparecido. Essa é a informação que nós temos a respeito dessas pessoas. E as buscas se concentram, então, nesse perímetro da Ilha do Combu até aqui o Porto do Açaí, que era onde a embarcação iria aportar, iria ancorar, justamente para que essas pessoas pudessem descer. Agora há pouco, muitos familiares por aqui aguardando as informações do Corpo de Bombeiros, apreensivos, né, assustados, torcendo aí para que essas buscas sejam um sucesso. A movimentação começa a aumentar aqui nesse perímetro à medida em que amanhã avança, mas a gente já acompanhou então a movimentação do Corpo de Bombeiros e reforça que a Capitania dos Portos está investigando as causas também desse acidente, porque a informação que a gente teve é que quem conduzia a embarcação não teria essa habilitação, não estaria com a permissão para conduzir o barco. Então é uma informação que vai ser apurada, confirmada ou não. A gente volta a trazer esses detalhes que são muito importantes, né? A questão da documentação para pilotar essa embarcação, o uso de colete salva-vidas, que é importante também e nesse momento faz uma diferença danada, até porque quando houve esse socorro às primeiras pessoas que naufragaram, boa parte delas não usava esse equipamento, segundo o que a gente conseguiu apurar também, né? E aí a gente torce para que o Corpo de Bombeiros possa ter sucesso, então, nessas buscas. É uma manhã bastante apreensiva, né, para esses familiares que acompanham tudo de perto, viu, Priscila? Lucas, a gente mostrou inclusive a saída dessa embarcação do Corpo de Bombeiros. Eles conversaram bastante com parentes dessas pessoas que estavam na embarcação. Essas pessoas entraram na embarcação do Corpo de Bombeiros e eles saíram para tentar identificar exatamente o local onde o barco teria virado. As primeiras informações são essas. O barco levava 9 pessoas, é uma pequena embarcação. Teria aí a capacidade para 10, ainda precisa ser confirmada essa informação. 9 pessoas vinham, entre elas o bebê de colo, de 6 meses, que morreu. Então, vinham 8 adultos e o bebê, somando 9 pessoas. E entre os desaparecidos está o dono da embarcação, que era quem conduzia e que tem o sítio aí do outro lado, no Combu, na Ilha do Combu, onde a família estava passando o final de semana. E aí, nessa travessia, no momento da travessia, houve uma forte chuva. A água ficou bastante agitada e esta embarcação naufragou. Aí é um porto muito importante, a feira Porto do Açaí recebe movimentação não só de mercadorias, a gente tem percebido a movimentação intensa também de passageiros. E aí a pergunta é, onde está a fiscalização? Porque a gente não vê ninguém utilizando o colete salva-vida. Como há obrigatoriedade e a gente percebe essa cobrança na saída do terminal hidroviário Rui Barata, lá na Praça Princesa Isabel, que é onde turistas, né, frequentadores da Ilha do Combu e da região das ilhas saem e entram. Então, cadê a fiscalização também em pequenos portos? Esse aí é oficial, o Porto do Açaí é muito conhecido, então a gente percebe que muitas pessoas chegam, saem em embarcações, muitas vezes até pequenas, sem uso de proteção, que salva a vida. Falando em água, né, em morte, a gente volta a falar sobre a embarcação, a pequena embarcação que naufragou no Rio Guamá este domingo. 9 pessoas estariam a bordo, um bebê morreu, não sobreviveu, mas 3 pessoas ainda estariam desaparecidas. A gente volta com o repórter Lucas Trevisan, porque com o passar do tempo as equipes também trabalham melhor, as equipes do Corpo de Bombeiros, e os fatos começam a ficar mais esclarecidos, né, Lucas? É isso mesmo, Priscila. A gente continua por aqui atualizando as informações a respeito desse naufrágio, lamentavelmente com a confirmação da morte desse bebê de apenas 6 meses.
o Marcos João, né? Estava na embarcação juntamente com outras pessoas, principalmente de familiares. E agora há pouco, a gente conversando com o familiar, a gente teve a informação que o corpo, né, do bebê ainda não foi liberado. Existem os procedimentos que devem ser feitos, né, para que esse corpo possa ser liberado. A família, em boa parte, ela reside aqui no bairro do Jurunas. Eles sempre costumavam, né, atravessar para a Ilha do Cumbu para passar o fim de semana. E exatamente ontem, domingo, eles tinham um motivo a mais para estarem do outro lado na ilha. Eles estavam comemorando mais um mês de aniversário do Marcos João. Infelizmente, né, com essa tragédia, Marcos João, bebê apenas de 6 meses de idade. A gente segue aqui reforçando o nome das pessoas desaparecidas, né? Tem o seu Natalino Pantoja, de 76 anos, que é o dono da embarcação e também pilotava essa embarcação. Além dele estavam mais 8 pessoas. Dentre as pessoas que estavam lá, que estão desaparecidas, a Sara Oliveira, de 29 anos, também está entre as desaparecidas. E uma outra pessoa, né, desaparecida, que seria genro do seu Natalino. Então, 3 pessoas desaparecidas. As buscas continuam acontecendo no sentido que elas sejam identificadas. Uma pessoa muito importante para essas investigações é o próprio Paulo da Silva, de 35 anos, né? Um dos sobreviventes dessa tragédia aí. E ele deve ser ouvido, né, para que as autoridades possam entender o que aconteceu de fato. A informação que a gente tem é que essa embarcação, uma maresia forte, provocou no primeiro momento um susto, muita água entrou nessa embarcação e aí os tripulantes estavam tentando retirar essa água, quando de repente numa outra maresia a água ela foi mais forte e eles não tiveram condições de evitar que essa embarcação naufragasse. Por essa razão, o barco naufragou e todos os ocupantes dessa embarcação acabaram caindo ali no rio. O bebê, o Marcos João, de 6 meses, o pai da criança ainda tentou salvar esse bebê colocando em cima de um carote, né, como a gente conhece, ali na tentativa, o carote ser flutuante, na tentativa de salvar a criança. Mas como chovia forte, como a maresia também estava forte, aí ficou difícil, né, salvar esse bebê de apenas 6 meses. Agora há pouco a gente conversou com alguns familiares que pegaram uma embarcação para seguir para uma outra região para avisar a família da Sara Oliveira. A família ela não tem uma comunicação via celular, está difícil a comunicação, e aí eles resolveram pegar uma embarcação, fretar, para poder seguir até essa localidade e avisar a família, né? A gente percebe ali a Marinha do Brasil, a Capitania dos Portos, também fazendo essas rondas aqui nessa área, que é uma área de intensa movimentação. Lucas, a gente está com um probleminha no seu áudio, Lucas. Desculpa, a gente está com um probleminha no seu áudio, é importante que as informações cheguem ao nosso telespectador. Já já a gente vai voltar a conversar com mais calma com você. Eu acho que pode ser um mau contato até no seu cabo aí, ou o sinal da internet que está oscilando. Já já então a gente volta com mais detalhes para conversar melhor com o Lucas Trevisan, já que é um assunto muito importante esse. 3 pessoas permanecem desaparecidas. A embarcação do Corpo de Bombeiros saiu agora há pouco para o local onde houve esse naufrágio, na tentativa ainda de identificação dessas 3 pessoas, de localização dessas 3 pessoas que estão desaparecidas. E nós conversamos com a dona Maria Barbosa, parente de algumas vítimas que estavam no barco, e vamos ouvir agora. Saber o que está acontecendo, porque ninguém fala nada, entendeu? A mãe não sabe, a mãe tem coração, sabe? Estão muito preocupados, já perdemos o sobrinho, ela está perdida no rio. A gente quer saber o que a gente pode fazer, meu amor, porque desde ontem está frito. Ninguém sabe nem que dormir, preocupado com isso. Eles sempre faziam essa viagem para passar com a família? Não, segundo domingo só. Não estão acostumados a fazer isso. O bebezinho estava fazendo aniversário, né? 6 meses? 6 meses. 6 meses. Está com 6 meses, ele faleceu ontem na UPA. Passou um domingo de alegria, de comemoração? Foi de tristeza. De tristeza. A cobertura completa desse caso você acompanha durante a nossa programação e no JL1.